Olá, boa tarde, tudo bem? Dando sequência ao nosso podcast Integra Agro, hoje vamos conversar sobre integração lavoura-pecuária, um sistema fundamental para quem busca produtividade aliada à sustentabilidade no campo. Para isso, temos a honra de receber o professor Dr. Rafael Peloso de Carvalho. O professor Rafael é engenheiro agrônomo com graduação e mestrado pela Universidade Federal de Lavras, uma das principais referências do país na área de ciências agrárias. Ele é doutor pela Universidade Federal da Grande Dourados e atua como professor efetivo do Instituto Federal Campus Ponto Porã desde 2014. Sua trajetória acadêmica e profissional é marcada pela atuação em sistemas de produção sustentáveis, com destaque para a integração lavoura-pecuária, manejo do solo e produção de grandes culturas. Professor Rafael, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma satisfação contar com a sua presença aqui. E nosso podcast ele foi separado em 6 perguntas. E a primeira é a introdução e contexto. E eu gostaria de saber do senhor o que é integração lavoura-pecuária e por que esse sistema tem ganhado tanta importância no Brasil, especialmente no contexto da sustentabilidade, intensificação da produção agropecuária. Boa tarde, João Paulo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de a gente estar participando aqui do nosso podcast. A gente fica muito feliz de nós estarmos aqui com uma sala preparada para esse bate-papo, levar conhecimento, não somente para nós aqui, acadêmicos, aqui interno do IFMS, mas também estar levando essas práticas que nós desenvolvemos aqui no Instituto Federal, essas pesquisas, até mesmo extensão, A gente está levando isso para fora do Instituto Federal, através das redes sociais, através do YouTube também. Isso aí é uma importância muito grande, para o Instituto Federal e para nós que também trabalhamos há algum tempo com essa pesquisa, Então, isso é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, tá? Bom, respondendo à pergunta que você nos fez, de uma maneira muito simples, integração lavoura-pecuária nada mais é do que nós produzirmos cultivos agrícolas, cultivos como pecuária, como criação de gado, dentro de uma mesma área, podendo ser ela de forma simultânea ou também de forma de rotação, ou seja, a gente faz a mesma área só que ao longo do tempo. Então, nada mais é do que a gente também fala muito a respeito de consórcios, Quando a gente fala de integração lavoura-pecuária, ele é um consórcio entre culturas que a gente faz com que aumente a produtividade, em que elas se beneficiem entre elas e melhore condições de solo e de meio ambiente. Então, é isso aí que a gente tem como conceito de integração lavoura-pecuária. Agora, a importância dela no contexto do Brasil e também principalmente aqui no estado do Mato Grosso do Sul, é que no Mato Grosso do Sul, por exemplo, devido ao histórico que nós temos de pecuária, uma pecuária que inicialmente ela foi uma pecuária extensiva, uma pecuária de baixa produtividade, baixa renda aos nossos produtores, a integração veio para mudar esse cenário, para mudar esse panorama, porque ela faz com que nós recuperemos essas propriedades agrícolas que estão com essa baixa renda e essa baixa produtividade. De que forma? Através da reforma de áreas degradadas pela introdução da agricultura. Inicialmente, ela pode ser feita de diversas formas, mas quando a gente vai iniciar um sistema dentro de uma propriedade agrícola, a gente primeiro tem o preparo do solo, da mesma forma que ocorre na agricultura convencional. Então, não muda muita coisa, Então, a gente vai fazer o preparo do solo, a gente vai fazer um sistema em que vai propiciar uma maior resiliência, porque esse solo faça com que o agricultor corra menos risco. Tá? Então, quando a gente faz todo esse sistema, é para nós aumentarmos alguns níveis de matéria orgânica, níveis de nutrientes no solo, para que esse agricultor, quando ele invista numa tecnologia, ele tenha retorno econômico. E, através disso, também nós temos, então, a melhoria do meio ambiente, que é a preservação da diversidade biológica do solo, a preservação desse agricultor também no campo. Tá, João? Então, a integração lavoura-pecuária ela já tem em torno de 3,5 milhões de hectares no estado do Mato Grosso do Sul. É o estado que mais tem áreas com integração lavoura-pecuária.
Então, o agricultor sul-mato-grossense, ele incorporou a proposta, né? Teve a participação dos institutos federais, aí, com a Embrapa, com as universidades federais, levando esse conhecimento até o agricultor, e foi muito bem receptivo essa proposta, porque realmente, da forma como vinha sendo tratado a pecuária no estado, não estava gerando renda inclusive para o próprio governo, né? O governo não consegue se manter com apenas renda de pecuária extensiva, então precisava melhorar os parâmetros produtivos, né, do nosso estado. Então essa integração melhorou muito a vida do campo, do nosso agricultor no estado. Certo, legal. Vamos para a pergunta 2. Quais são os principais princípios técnicos que precisam ser respeitados para que a integração entre lavoura e pecuária funcione de forma eficiente, produtiva e sustentável? A gente, quando começa a discutir um pouquinho sobre sistemas de produção, né? Essa palavrinha sustentável, João, ela sempre aparece, né? A gente vai nas palestras, a gente vê alguns outros podcasts da área do agro, e essa palavra é uma das que mais aparecem aí nas discussões. Eu gosto de comparar muito a questão da sustentabilidade com a natureza, como se fosse uma mata nativa, intocável, onde o homem ainda não interagiu com esse ambiente, né? Ali sim nós temos a sustentabilidade plena, da forma que ela ocorre, né? Ali a interação entre os organismos ali presentes. Ali, a partir do momento em que o homem começa a interferir naquele ambiente, essa sustentabilidade ela começa a cada vez ser diminuída, mais diminuída, né? Então, quando nós vamos trabalhar num ambiente produtivo, o que eu sempre penso? Eu penso em imitar o que ocorre nessas áreas nativas, nessas florestas nativas. E como que a gente vê essa mata, essa floresta nativa? Quais as características dessa mata? Por exemplo, a gente não vê solo exposto, a mata é a proteção do solo. Então, ela sempre está presente ali. Então ela está protegendo o solo, ali está ocorrendo uma reciclagem de nutrientes devido ali à queda de galhos, de folhas daquelas árvores, daquelas plantas, daquela diversidade de fauna e flora ali presente, ela está sempre reciclando os nutrientes daquele solo. Então, que mais? Você tem a proteção do solo, você tem a ciclagem de nutrientes, você tem a preservação da umidade no solo, não fazendo com que essa água da chuva, por exemplo, se escoa com facilidade. Então aquela água ela infiltra no solo e fica armazenada ali naquele local, né? Diminuindo problemas ambientais. Então quando a gente enxerga a natureza como ela a gente tentar imitar ela no nosso ambiente de produção. Então quando a gente imita que a gente vai buscar ou ficar o mais próximo possível da sustentabilidade. Porque ela só existe mesmo em ambiente onde o homem ainda não interagiu. A partir desse momento, a sustentabilidade dificilmente a gente vai alcançar ela na sua máxima, né? Mas a gente pode chegar próximo. De que forma? Imitando. Então, manejos que a gente utiliza, em que preserva, em que a gente tem a produção de palhada através de plantas de cobertura, por exemplo, que a gente faz com que o solo sempre esteja protegido, os próprios sistemas de plantio direto, né? Com rotação de culturas, com produção de palhada, como eu disse, né? Essas técnicas, elas favorecem muito aquela propriedade para buscar a sustentabilidade. Então a gente vê como funciona a natureza e tenta imitar ela na nossa área. A própria diversificação de espécies que está dentro da integração, né? A integração é isso, é você associar, diversificar as espécies que vão ser cultivadas naquela área, né? Com rotação de culturas ou não, ou simultaneamente através de consórcio. Então, através dessa busca de imitar a natureza, é que nós vamos ter uma sustentabilidade maior da nossa propriedade agrícola, onde o produtor está ali interagindo e produzindo alimentos para a sociedade. Sim, entendi. Vamos para a pergunta 3. Na prática, quais são os principais ganhos produtivos, econômicos e operacionais que o produtor percebe ao adotar a integração lavoura-pecuária? De forma imediata, o produtor já vai perceber que ele vai ter que se capacitar um pouquinho mais, né? Porque como ele vai ter vários tipos de produto ali, a diversificação de produtos dentro da sua propriedade, ele vai ter que saber ter um plano de comercialização desses produtos ali.
Então, assim, ele tem que entender um pouquinho da sazonalidade de preços desse produto, ele vai ter que se preparar, muitas vezes ele pode também estar contratando algumas empresas especializadas, porque hoje a gente tem que acompanhar o mercado moderno, né? A gente tem que trabalhar com a bolsa, a gente tem que fazer travas para proteger hoje o risco na atividade agrícola é muito grande, né? Então, as travas elas são importantes para o agricultor para que ele não corra muito risco. Quando ele trava pelo menos o seu custo de produção através de uma cooperativa ou através de uma empresa que presta uma assistência para ele, ou ele mesmo dentro da fazenda dele, ele tem essas opções, essas ferramentas hoje no mercado. Então, ele vai ter que começar a trabalhar, a se especializar um pouco mais em relação aos produtos que ele definiu ali na sua própria propriedade, que pode ser tanto agrícola como pecuário ou até mesmo por produção de lenha, de madeira, né? E essa madeira ela tem diversos fins. Ele pode entrar com madeira para lenha, para energia, para móveis, né? Então, assim, quando você trabalha com uma integração de diversos componentes, a complexidade aumenta, né? A complexidade de você comercializar tudo isso aí, ela é aumentada, mas em contrapartida nós temos uma maior chance de você buscar mais renda, né? Porque às vezes um produto está mais barato, nós estamos num momento um pouco mais de difícil ali, porque o produto normalmente tem altas e baixas de preço, isso é normal no mercado, mas a partir do momento em que ele tem vários produtos e ele se faz um planejamento, uma programação, ele vai conseguir obter médias maiores, né? Tem tudo, é possível a gente conseguir médias maiores de produtividade, né, por área. Então, acho que favorece muito o agricultor, mas ele realmente precisa se preparar, buscar conhecimento, buscar técnicos, né? Nós estamos aqui no Instituto Federal capacitando aí os nossos alunos exatamente para levar essa informação até o campo, né? Essa informação até o campo e favorecer, facilitar a vida do agricultor rural, né? Mas é isso, eu acho que ele tem que começar a se modernizar e começar a entender um pouco mais, não só dentro da porteira, né? Isso aí também a gente sempre ouve muito nessas palestras, né? Nessas podcasts. O produtor ele está cada vez mais preparado para produzir dentro da fazenda. Mas fora da porteira fora, ele ainda está engatinhando. Então, assim, é claro que nós temos diferentes a diversidade de produtores, né? Tem gente que já está há bastante tempo nesse ramo e que está cada vez melhor, né? E a gente vê grandes produtores, pequenos agricultores, inclusive, também melhorando cada vez mais a sua forma de comercializar. Mas a gente tem muito ainda a avançar nessa questão porteira fora, tá? Ok. Pergunta 4. Com base nas suas pesquisas, como a integração lavoura-pecuária contribui para a melhoria da qualidade do solo, recuperação de áreas degradadas e redução dos impactos ambientais? Certo. A integração lavoura-pecuária, acho que o principal motivo que ela veio foi devido às áreas degradadas que nós temos, né? Nós temos milhares de áreas degradadas no Brasil, inclusive no Mato Grosso do Sul, e a integração ela vem para mudar esse cenário, né? Esse panorama ele tem que ser extinguido do nosso estado. Para isso, a gente tem que... o solo é o principal insumo de uma propriedade, né? Quando a gente fala assim, o que é mais valorizado dentro de uma propriedade agrícola? Não é a sede, não é o barracão, não é o mangueiro do produtor. O que tem mais valor dentro da fazenda é o que traz renda, e o que traz renda é o solo. Então, o solo é o principal insumo do agricultor dentro da sua propriedade. Então, se ele é o principal insumo, nós temos que cuidar dele, nós temos que saber trabalhar com ele, né? Nós temos que fazer com que esse solo nos devolva todo o investimento que foi feito desde o início. Porque, naturalmente, os solos no Brasil, eles são muito frágeis, né? Nós temos diferentes tipos de solo, isso todo mundo da área da agricultura conhece, o produtor sabe disso, né? No entanto, esses solos, eles respondem diferentemente ao manejo que é feito nele. E o produtor tem que conhecer muito bem o seu solo, o tipo de solo que eles têm na sua propriedade, para fazer um manejo, para fazer com que esse solo devolva todo esse investimento. E aí não tem como a gente fugir de uma
de um nome também aqui que é sempre falado, que é a matéria orgânica do solo. Tá? A matéria orgânica a gente trabalha no dia a dia dentro de uma propriedade agrícola para fazer com que aumente os níveis de matéria orgânica do solo. Quando você aumenta os níveis de matéria orgânica do solo, você favorece N fatores, né? Você vai aumentar a diversidade da microbiota desse solo, você vai aumentar a capacidade desse solo de reter a água da chuva, que é o mais importante nesses tempos aí que a gente vê essas condições climáticas totalmente adversas, com falta de chuva, veranicos muito prolongados. Se nós não tivermos um solo que tem capacidade de armazenar água dentro dele e, consequentemente, fornecer água para as plantas que estão sendo ali, o produtor, infelizmente, ele não vai ter altas produtividades e uma hora ele vai ter prejuízo. E tudo que a gente não deseja é o produtor ter prejuízo. Para isso, a gente tem que saber manejar o solo, tem que aumentar os níveis de matéria orgânica. E para aumentar os níveis de matéria orgânica, a gente já sabe como faz, mas não é fácil. Infelizmente, não é fácil aumentar os níveis de matéria orgânica. Mas saber, a gente sabe, que é adotar as técnicas de conservação. Desde a época do controle de erosão nos nossos solos, né? Passa pelo sistema de plantio direto, utilização de plantas de cobertura, o não revolvimento do solo e assim por diante. Então, assim, a gente já tem isso aí descrito nos artigos, nos livros, mas a gente, na hora que vai praticar, não é tão simples assim, porque a gente é uma indústria a céu aberto, né? A gente não controla o clima. E o clima, muitas vezes, vem chuvas torrenciais, às vezes você fez lá um bom trabalho de conservação de solo, levantou os terraços, tudo dentro da técnica, né? No entanto, às vezes, antes das próprias culturas que estão ali instaladas crescerem, você pode ter uma chuva e aquilo ali pode se perder. Então, a gente tem que saber trabalhar a época adequada, fazer o plantio nas épocas adequadas, trabalhar o solo na época adequada, para depois que você iniciou o sistema, você estabilizar esse solo. Você estabilizar os níveis de matéria orgânica, você estabilizar a estrutura desse solo, né, os agregados que fazem parte ali. Para quê? Para que esse solo não fique muito pulverizado, para que esse solo fique mais estável e consiga ficar mais resistente aos intempéries climáticos. Né? Ok. Para a pergunta 5, para o produtor que deseja iniciar nesse sistema, quais seriam os primeiros passos práticos e que cuidados são essenciais no planejamento, escolha das culturas, manejo do solo e dos animais? Isso, João. Aí é o seguinte, né? Não muda muito em relação ao sistema convencional, não. Desde a implantação, o produtor vai ter que se preparar, inicialmente ele vai fazer uma boa análise de solo, ele vai verificar os níveis de fertilidade que ele tem nesse solo, qual que é a textura, né? Fazer uma análise granulométrica, qual que é a textura desse solo, para ele começar a entender qual que vai ser a forma de manejo adequada ali para a sua propriedade, né? Então, assim, não modifica muito. Aí a única diferença é que nós vamos ter que pensar qual o sistema de integração que ele vai utilizar. E isso vai de acordo com o perfil do agricultor, né? Se ele é pecuarista, o foco dele é a produção de carne, é gado, né? Ele vai ter que trabalhar sim com a agricultura, mas sempre a agricultura ela vai estar propiciando uma melhor condição para a produção de pastagem para os seus animais ali ganharem peso e assim ele conseguir ter ganho de renda em cima da pecuária. Uhum. Então, assim, a questão de você fazer a rotação de culturas dentro da propriedade, a forma com que você vai fazer a rotação da pastagem desses animais dentro da fazenda. Então, tudo depende do perfil de cada um, né? É diferente você implantar quando você adota a integração lavoura-pecuária dentro de um agricultor. No meu ponto de vista, ele vai ter facilidades na agricultura. Uhum. Mas, assim, às vezes ele vai ter que entrar com os animais na fazenda, ele já não tem cerca, ele não tem um mangueiro, ele não está preparado com cavalos e animais para fazer o manejo do gado. Então, ele vai ter que fazer esse tipo de adaptação. Às vezes vai ter que fazer parcerias com vizinhos, que é muito interessante também. Às vezes ele não quer fazer esse investimento. Ele pode fazer o seguinte, ele vai procurar parceiros. Ele procura um vizinho, ou que não seja vizinho, pode ser um pouquinho mais longe, que traga esses animais até a fazenda. Tem como a gente fazer algumas adaptações simples hoje, né? E fáceis, por exemplo, cerca móvel, né? Ele não quer fazer cerca fixa, mas ele faz uma cerca móvel.
E essa cerca móvel, o investimento dela não é muito alto. E dá para fazer uma rotação para os animais pastejarem ali na época do outono e inverno, né? Quando ele acaba de retirar, colher a sua cultura agrícola, ali na época de verão, ele implanta a forrageira e ele consegue sim fazer um sistema de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu perfil, de acordo com o que fica mais fácil. O agricultor ele tem que pensar da seguinte forma, né? Ele tem que fazer as coisas mais fáceis para ele fazer as coisas no tempo correto. Então, uma propriedade agrícola, se ela não fazer as coisas dentro do tempo adequado, ela está sempre atrasada e isso vai refletir lá na frente no sucesso ou no insucesso do seu empreendimento. Né? Então, o agricultor tem que saber isso, ele tem que fazer as coisas dentro do prazo correto. Para isso tem que ser fácil, tem que ser prático e ele tem que adotar os recursos que ele já tem dentro da própria fazenda. Então, assim, não precisa fazer grandes investimentos, né? Mas ele pode fazer um custo de produção razoável para ele maximizar a sua renda. Então, assim, eu não tenho receita de bolo, sabe? Vamos falar assim, como que vai ser feito aqui? Depende de cada perfil de agricultor, depende se ele é mais focado na pecuária, depende se ele é mais focado na agricultura ou até mesmo se ele quer produzir madeira. Né? Há algum tempo atrás a gente estava com a madeira muito valorizada, né? Alguns 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quando as empresas de celulose começou a montarem aqui, a construírem a sua estrutura no estado do Mato Grosso do Sul, teve um boom, teve um preço, levou o preço muito alto de eucalipto, né? Essas empresas começaram a comprar eucalipto longe, pagar caro, né? E o produtor cresceu o olho, né? Falou, opa, eu vou buscar esse mercado. E muitos agricultores plantou bastante eucalipto, mas não foi todo se conseguiu arrebanhar essa chance. Muitos até arrependeram de plantar isso aí. Por quê? Porque não é assim que funciona, né? Você não pode fazer as coisas de maneira imediata. Você tem que ter um planejamento, né? E o preço é oferta e demanda, basicamente, que manda no preço dos produtos que o agricultor tem em sua propriedade. Ele não consegue definir o preço que ele vai vender, né? Apesar de ter ferramentas hoje, igual eu estava falando inicialmente, de a gente conseguir trabalhar com bolsa, travar preço, mas é muito difícil você conseguir sempre vender no preço máximo. Ninguém consegue. Então, o ideal é o produtor fazer médias, né? A partir do momento que ele trava o preço ali do seu produto agrícola, do seu pecuária, que seja, a partir daquele momento ele sabe que a produtividade dele é maior do que esse custo de produção. Então, o que sobra, aí sim ele vai conseguir talvez especular um pouco no mercado, fazer médias, né? Para ele conseguir ter uma maior renda no final do ciclo, né, de cada cultura. Então, assim, João, o recado que eu posso passar para você em relação a essa pergunta é que não tem receita de bolo, para cada propriedade é uma forma de se fazer, tem que sentar o agricultor, as pessoas que cuidam do financeiro e os técnicos, que é o que vai falar qual que vai ser as culturas, as espécies a serem trabalhadas, para buscar a melhor renda possível para o agricultor, porque a vida no campo não é muito fácil, ela é uma vida de trabalho, né? De trabalho árduo, e quando o agricultor não tem renda, infelizmente é uma notícia muito triste, né? Porque é um trabalho muito complicado, complexo, e que quando de sol a sol, e se você não tem renda, isso não traz benefício para ninguém, né? Nem para o meio ambiente, nem para a sociedade e muito menos para aquele agricultor permanecer, né, na sua propriedade, que é importante também esse agricultor permanecer ali na sua fazenda e fazer com que aquele solo, com que aquela propriedade ela consiga trazer uma boa qualidade de vida, né, para toda a sua família, né? Beleza. Vamos para a sexta e última pergunta. Quais são hoje os principais desafios para a adoção da integração lavoura-pecuária e, olhando para o futuro, quais são as perspectivas desse sistema para o agronegócio brasileiro? Do meu ponto de vista ainda, eu acho que o principal desafio está na mão de obra especializada. E isso o Instituto Federal faz com muito prazer e faz com muita competência, né? Mas com muita competência aqui, nós temos pesquisas no campo, nós temos 2 unidades de pesquisa aqui em Ponta Porã, e a gente trabalha muito forte com integração lavoura-pecuária aqui nessas pesquisas. Então, nós estamos mostrando para esses alunos como faz,
o que dá certo, o que dá errado, para a gente, quando chegar até esse agricultor, esses nossos técnicos, nossos alunos chegarem a fazer a aplicação do conhecimento, né? Porque o máximo que eu enxergo aqui do Instituto Federal é quando a gente ensina, mas o legal é quando aplica, né? E essa aplicação desse conhecimento que a gente passa para os nossos alunos aqui é quando ele está lá no campo, é quando ele se forma, é quando ele vai levar esse conhecimento até o campo. Então, o que o produtor ainda às vezes peca ele tem um pouco de resistência a aceitar, a contratar, a aceitar essa mão de obra capacitada, né? Porque só vai trazer benefícios. É um investimento e é o investimento que mais vai ter retorno. É uma mão de obra capacitada. Eu acho que esse desafio aí a gente tem que melhorar cada vez mais, porque conhecimento nunca termina, né? A gente já pega uma cultura como a soja, por exemplo. A cultura que já é plantada aí, todo mundo já conhece a cultura, já teve muitos anos de pesquisa, mas até hoje a gente está desenvolvendo, todo ano tem pesquisa, todo ano tem conhecimento sendo gerado, e os sistemas integrados, que está bem aquém ainda de um monocultivo, por exemplo, ele tem um universo para ser pesquisado, né? E a tendência é que a gente só melhore esses sistemas integrados para a gente buscar preservação, conservação do meio ambiente e produtividade aliada à rentabilidade. Eu acho que esse é o principal desafio, e a perspectiva vai depender muito do mercado. Quem que demanda, qual produto que o produtor vai iniciar o seu empreendimento, é o mercado, né? Muitas vezes a gente fica naquela mesmice de pensar só soja e milho. E muitas vezes tem oportunidades que o agricultor tem aqui na nossa região que está passando batido. Muitas vezes você tem outras culturas com potencial de mercado, com valor agregado, né? Com preços aí que dá para chances de exportação, né? Nós temos algumas culturas aí que está iniciando devagarzinho, mas a gente está começando o trabalho com elas também, sempre dentro de integração, né? Então, assim, eu acho que a perspectiva é o produtor entender o mercado, enxergar as oportunidades para ele conseguir diversificar e buscar novas fontes de renda. Eu acho que a perspectiva é essa, é ele ficar ligado, antenado no que o mercado tá possibilitando ele ganhar dinheiro. E sair um pouquinho, talvez, dessas commodities, né? As commodities, ele não tem como precificar o produto dele. O problema de commodities é que ele não precifica o produto dele. Quem precifica o produto dele é o mercado. É a bolsa de valores, é o mercado internacional. Então, ele paga pelo que o mercado define o preço. Agora, quando você tem um produto especializado, um produto diferenciado, você consegue ter maior capacidade de barganha com o comprador. Então, você consegue ter um valor mais agregado, você consegue ter um maior ganho por hectare, por área. Principalmente os pequenos agricultores, né? A gente aqui sempre dá um foco maior para a gente, para pesquisa, para pequenos e médios agricultores na nossa região. E a gente gosta de levar para esse público produtos com valor agregado, produtos que ele saia daquela estratégia que ele não consegue, muitas vezes, nem ter renda para ele, né? Então, ele tem que enxergar novas oportunidades, trazer mercados especiais, aí, especiarias, hortifruti, né? Tem várias opções aí que a gente, inclusive, trabalha e pesquisa aqui dentro do Instituto Federal. Mas é isso, né? O recado é esse, é ficar atento às oportunidades. Ok. Então, finalizamos por aqui e gostaria de agradecer de novo a participação, a colaboração com o nosso podcast. E esse foi mais um episódio para todos os internautas. Obrigado. Eu que agradeço, né, João, pelo convite. É a primeira vez que eu estou fazendo aqui. Reconheço que fiquei um pouquinho nervoso. Às vezes, como a falta de experiência, né? Eu acho que faz a gente, às vezes, ficar um pouco ansioso, né? Mas foi um prazer, e nos próximos agora a gente vai ficando mais calmo e a coisa vai evoluindo, né? Beleza. Valeu? Fechou. Obrigado.